Olá, irmãos. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre 3 sintomas que, se houvesse sintomas na tua casa, significa que provavelmente tem um espírito maligno no teu lar. E eu quero compartilhar isso com você por quê? Porque muitas pessoas sofrem com esse problema na casa dela e não entende o porquê disso. Não entende o porquê que essa situação permanece na tua casa e ela não consegue se livrar dessa situação. E hoje nós vamos falar sobre sintomas, mas também vamos falar sobre a solução para isso, porque não adianta a gente conversar sobre quais são os motivos, mas não falar sobre a solução. De que adianta? Então nós vamos falar sobre isso, esses 3 sintomas, que isso se estiver te acontecendo na tua casa, provavelmente é um espírito maligno. E você não pode aceitar isso, porque a tua casa jamais vai ser uma casa de paz, de harmonia, de felicidade, de alegria, de prosperidade, se houver esses sintomas. Então eu quero compartilhar isso com vocês hoje, irmãos. O primeiro sintoma numa casa, que se houver um espírito maligno, você ouve barulhos estranhos na tua casa. É normal, irmãos, às vezes algum objeto cair, fazer algum barulho. Normalmente geladeira costuma fazer barulho de estralo, né? É normal a geladeira fazer isso. Mas eu estou falando de barulhos que você acha estranho. Objetos caindo, objetos que caem do nada, né? Ou na cozinha, ou na sala, ou qualquer lugar. Aquele objeto cai e ninguém estava naquele local. Então esse é algum dos sintomas que provavelmente é um espírito maligno na tua casa. É lógico que você, irmão, tem que vigiar. Não é porque você, qualquer hora que você ouvir um barulho, ou se cair algum objeto, você vai falar, não é um espírito maligno, não é isso. Mas você tem que observar a tua casa. Diante desses fatores que nós vamos estar aqui conversando, você analisa isso. O primeiro fator é isso que eu te falei. São barulhos estranhos, que pode ser até através de objetos que caem do nada. De repente você está na sala ou na cozinha, de repente um objeto cai, houve um barulho de um objeto caindo no quarto, e você vai lá e fala, pô, mas como que isso aqui foi cair? Estranho, né? Então esses são dos sintomas. Agora o segundo sintoma, o primeiro são barulhos estranhos. O segundo sintoma, brigas constantes no lar. Se você vê que na tua casa tem brigas constantes, brigas assim, do nada surge uma briga, provavelmente, irmão, tem uma influência maligna por trás disso. Eu volto a afirmar, pode acontecer de haver um desentendimento na tua casa, que é normal, porque as pessoas têm pensamentos diferentes, são cabeças diferentes, pensam diferentes, têm visões diferentes em determinados assuntos. Pode acontecer de ter um desentendimento e é normal. Mas se você vê que está tendo brigas constantes na tua casa, que você vê que não tem paz, que são brigas constantes, independentes, às vezes brigas à toa, sem motivo quase, pode ter certeza que provavelmente tem um espírito maligno no teu lar. Essas brigas constantes ou brigas assim, sem motivos, até surge uma briga, e costuma ser constantemente isso, é porque provavelmente tem uma influência maligna na tua casa. E você não pode aceitar isso. Você não pode aceitar essa situação. Mas nós vamos conversar a respeito disso, o que você tem que fazer depois. Então, o primeiro fator, barulhos estranhos, que pode ser até através de objetos que caem do nada, um objeto cai do nada. Segundo fator, brigas constantes. Agora eu vou te falar o terceiro fator, que esse daí é um dos mais evidentes que tem um espírito maligno. Você sente medo na tua casa do nada, ou na hora de dormir, ou você levanta para ir você está pensando em ir na cozinha, mas você está com medo de ir na cozinha. De noite, vamos supor, você está com sede, está com vontade de ir na cozinha, de repente você sente medo de ir lá. Acha que tem alguma coisa. Provavelmente tem mesmo. Às vezes não é coisa da tua cabeça, né? Você deita na hora de dormir e você sente o medo do nada. Na hora que você deita, que você vai para pegar no sono, você sente medo. E você pensa, pô, não está acontecendo nada. Por que eu estou sentindo medo? É porque tem um espírito maligno. Você está na tua casa, você está na sala, quer ir para o quarto, está com medo de atravessar o corredor e ir para o quarto. Está no quarto, quer ir para a sala, está com medo de atravessar o corredor para ir para a sala. Está com medo de ir na cozinha. Esse medo que você sente é um dos principais fatores que há um mal na tua casa, um espírito maligno. E você não pode aceitar isso. Você não pode aceitar porque você está no território que é da tua casa. Então existem mais fatores, irmãos, que justifica isso, ter um espírito maligno. Há mais fatores, mas hoje eu quero abordar com vocês os 3 principais. Barulhos na tua casa estranhos, que é algum tipo de barulho que você não vê, que não é normal, que te trouxe um desconforto, que te trouxe uma estranheza daquele barulho, um objeto que caiu do nada. Outro fator, brigas constantes. Se você vê que está tendo briga constante, pode ter certeza que provavelmente tem um espírito maligno por trás disso. E agora o terceiro fator, que eu acho que é o mais forte, você sentir medo do nada. De repente não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada para te dar medo. Mas você sente o medo, do nada você sente o medo. Você pode ter certeza que tem um espírito maligno. Dificilmente
isso acontece? Por que muitas pessoas têm síndrome do pânico e não está acontecendo nada? Ela não está acontecendo nada para ela ter medo. Mas a pessoa do nada na casa, de repente ela sente medo. É porque tem um mal espiritual por trás disso. Só que a maioria das pessoas não sabem disso, irmão. A maioria não sabe. A pessoa trata com remédio. Mas o que acontece? Aquele remédio traz uma falsa cura. Porque o problema é espiritual. Eu já vi casos, já vi relatos de pessoas que diz que de repente quando ela viu, eu estava debaixo da cama no quarto dela. De repente do nada sentiu um pânico, medo, do nada, não tinha acontecido nada. Não tinha acontecido nada. De repente ela sentiu medo, quando ela viu, ela está debaixo da cama, morrendo de medo. E não tinha nada. Ela não estava vendo nada. Mas por quê? É uma influência maligna na casa, na vida da pessoa. É uma influência maligna. É um problema espiritual isso daí. Agora, o que eu quero compartilhar com você? Que isso daí tem solução. Tem solução. E tem duas maneiras disso daí tem solução. Se você é uma pessoa que está indo na igreja, mas se você é uma pessoa que é uma pessoa de oração, uma pessoa que tem comunhão com Deus, você tem autoridade na tua casa. Se você é uma pessoa que entregou a vida a Jesus e é uma pessoa que tem comunhão com Deus, você tem autoridade na sua casa de mandar esse espírito maligno embora. Sabia disso, que você tem autoridade para isso? Você tem. Só que muitas pessoas não sabem que tem essa autoridade. Muitas pessoas não sabem. E aceita aquela situação na casa dela porque não sabe ela não sabe que aquilo tem um mal por trás daquilo, e ela também não sabe nem que ela tem autoridade. Então, se você é uma pessoa que tem vida com Deus, uma pessoa que tem fé em Deus, tem vida com Deus, uma pessoa que tem de oração, que tem aliança com Deus, você tem autoridade para mandar esse mal embora. Você tem que usar a fé no nome de Jesus e falar com autoridade: demônio, eu te mando embora em nome de Jesus. Sai da minha casa em nome de Jesus. Você não pode falar como quem está falando com qualquer pessoa. Você tem que falar com autoridade. Isso, em nome de Jesus, eu te expulso da minha casa. Eu não aceito aqui. Eu sou dono dessa casa, eu sou dono desse lar e eu tenho autoridade sobre a minha casa. E eu não te aceito aqui e manda em nome de Jesus embora esse mal. E ele tem que sair, ele vai embora, sabia? Você não pode ver com os seus olhos físicos, mas ele vai embora. Ele vai embora por quê? Porque você usou a autoridade. É a mesma coisa se você pegar, por exemplo, um guarda de trânsito. Se ele vê você passando na rua e te der sinal para você parar, você não para? Por que você para? Porque você sabe que ele é uma autoridade. Então ele deu sinal para você parar, você para o carro. Por quê? Porque você reconhece a autoridade dele. Só que ele, mesmo sendo policial, se ele quer que você para, mas ele não te der a ordem para parar, não fizer o sinal para você na rua, para você encostar e parar o carro, você vai parar? Você não vai. Você vai olhar para ele, ver que tem um policial ali, mas você vai continuar andando, vai embora. Mas se ele mandar você parar, você para por quê? Porque ele tem autoridade para fazer isso. Aí você para. E é a mesma coisa no mundo espiritual, irmão. Se você vê que tem um mal na tua casa, se você é uma pessoa que tem aliança com Deus, que ora, que anda com Deus, você tem que usar a tua autoridade. Enquanto você não usar a autoridade, o diabo vai ficar ali, pintando e bordando. Por quê? Porque ele sabe que se você mandar ele embora, ele vai ter que ir. Mas ele fica dando risada da tua cara porque você não está fazendo nada. Você está vendo as coisas acontecer e não está usando a autoridade. Então, você pega e manda em nome de Jesus: sai da minha casa, em nome de Jesus. E fala com autoridade, repreende e expulsa. E está escrito na palavra de Deus assim, ó, que Deus nos deu autoridade sobre serpentes e escorpiões e dano nenhum vai nos causar. Está escrito isso na palavra. Então você pode até usar esse versículo bíblico. Usa a autoridade, usa a palavra e manda embora em nome de Jesus, com autoridade, sem medo. Você vai ver que logo em seguida você vai ver o ambiente mudando da tua casa. Você vai ver que vai cessar a briga. Você vai ver que se o objeto cair, não vai cair mais. Você vai ver que medo, se você sentia, você não vai sentir mais. Porque o mal foi embora. E é uma coisa simples, né? E você sabia que às vezes pessoas passam isso aí, vidas, com anos de sofrimento na tua casa, porque não sabe disso? Pessoas passam anos sofrendo na tua casa, na própria casa dela, porque não sabe disso. Agora, tem uma outra forma. Você fala assim: pastor, não, eu entendi o que você falou, eu não sou uma pessoa do mal, mas eu acredito que eu não tenho autoridade para isso, eu não tenho uma vida de oração, eu não entreguei a vida a Jesus, então e a minha casa está nessa situação. Então você tem que chamar uma pessoa que tem autoridade para vir na tua casa, orar e expulsar esse mal. E se houver alguma brecha na tua vida que você está dando para esse mal ficar entrando na tua casa, você tem que fechar essa brecha. Agora, outra situação: chama uma pessoa de uma igreja que você vai, que você começou a frequentar,
uma pessoa que você conhece que é de Deus, que vai na igreja, que tem vida com Deus, uma pessoa de oração que você conhece, um pastor que você conhece, pede para na tua casa orar e expulsar esse mal. E ele vai ter que sair, porque usou a autoridade no nome de Jesus. Então tem duas maneiras, você mesmo, se você tiver autoridade para isso. Agora, se você falar assim, pastor, não, eu acho que eu não tenho autoridade, não. Se você acha que você não tem autoridade, porque você não tem vida de oração, não anda com Deus por algum motivo, né? Então você chama uma pessoa que tem essa autoridade. Um pastor, um presbítero, um obreiro de uma igreja. Chama uma pessoa para orar na tua casa e expulsar esse mal. Essas duas maneiras. Amém? Espero que tenha te ajudado essas informações. Eu peço que Deus abençoe a tua casa em nome de Jesus e que você use autoridade na tua casa, na tua vida, em nome de Jesus. Eu declaro a bênção de Deus na tua casa, na tua vida, na tua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E usa, meu irmão, essa autoridade. Você ou chama uma pessoa. Amém? Deus te abençoe.